Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que nunca é tarde para começar. Eu disse isso na oportunidade quando aqui esteve presente, mais uma vez nessa casa, cumprindo com o seu dever de cidadão, exercendo a sua cidadania acima de qualquer situação momentânea, mas esteve aqui também como autoridade eclesiástica naquela oportunidade, para o padre Luiz Fernando, acompanhado dos demais padres. Inclusive, eu vi aqui, de maneira rápida, o pároco padre Leudes, que é padre aqui na sede do município. E naquela oportunidade, o padre Luiz veio trazer aqui a voz da sociedade colombense, no que diz respeito ao número de vereadores para a legislatura subsequente, 2013 a 2016, que aumentou de 13 para 21 vereadores. De que forma se deu essa decisão do Poder Legislativo? A Câmara Municipal de Vereadores, há muitos anos, e nós temos 122 anos de existência, era constituída de 17 vereadores. Nós chegamos ao ano de 2008, início de um processo eleitoral, sem que houvesse votação e alteração do artigo constitucional da nossa Constituição brasileira pelo Congresso Nacional. E aí é onde reúne senadores e deputados federais, e a junção das duas casas é o Congresso Nacional, sem que essa casa deliberasse, no ano de 2008, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, reunido a sua Corte Máxima da Justiça Eleitoral, fez interpretação de uma alínea B do artigo 159 da Constituição, aonde em todos os municípios do Brasil reduziu o número de vereadores em 5.500 vereadores de todos os municípios constituídos da Federação Brasileira. Pois bem, a eleição de 2008 se deu, na ocasião, por decisão dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, com 13 vereadores e não mais 17. Passou-se o processo eleitoral, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados em Brasília e o Senado da República resolveram discutir a decisão do TSE. Estou dizendo aqui que os ministros do TSE, ao reduzir o número de vereadores no Brasil, só o fizeram por omissão política do Congresso Nacional naquela ocasião. Mas passou-se 4 anos e o Congresso Nacional resolveu, então, definir o número de vereadores em todo o Brasil e alterar a Constituição brasileira. A Câmara de Vereadores do município de Colombo, que pela atual legislação constitucional pode ter o número de 21, e teve. Por que o número de 21? Porque houve uma discussão de se voltaria a ter 17 vereadores, se teria 21 ou se teria 13 vereadores. Esse número, pela Lei Orgânica Municipal, que é a Constituição Municipal de Colombo, precisa ser fixado, sob pena de não ter representação legislativa para o ano subsequente de uma legislatura. Fez a Câmara Municipal de Vereadores a sua discussão. Houve grupos de vereadores que almejaram voltar a 17 cadeiras, o que era
o que sempre foi no município de Colombo. Houve outro grupo de vereadores que discutiu que o número de eleitores do município de Colombo está em 143 mil eleitores, 250 mil habitantes, faltando 57 mil eleitores para que haja eleição com segundo turno na cidade de Colombo. Ou seja, mais 60 mil moradores de Colombo que transfira os seus títulos, porque temos cerca de 30 mil moradores de Colombo que moram em Colombo, mas votam em Curitiba. Nós teremos na eleição subsequente o segundo turno para a eleição de representante do Poder Executivo Municipal. Essas foram as duas prismas que estabeleceu como debate nas comissões. E chegou os vereadores, na sua maioria, mesmo alguns querendo que fosse 17, mas chegou-se à conclusão de que votaríamos o que havia decidido o Congresso Nacional, o seu número limite de 21. Nós, inclusive eu, vereador Onésio Ribeiro, votei pelas 21 cadeiras, mesmo divergindo em certos momentos do debate, mesmo tendo entendimento diferente, mas estive nesse plenário e dei o meu voto em favor daquilo que eu julguei naquele momento que eu deveria votar. O vereador Gerson Augusto Baldi está pedindo. Com relação ao que foi aqui relatado, já é de conhecimento de todos. Com relação ao aumento de cadeiras, eu sempre fui contra, não assinei aquele projeto, inclusive a minha assinatura tinha que estar lá, está em branco o meu nome, porque eu não assinei. Inclusive numa sessão alguém passou com o projeto na minha mão aqui, poderia até eu ter assinado por engano aquele projeto. Mas graças a Deus eu costumo ler as coisas que eu assino, e naquele momento eu li e devolvi para quem tinha passado na minha mão para eu assinar. Então, o aumento de cadeiras eu sempre fui contra. Concordo que não deveria de ser aumentado. Poderia até ir para 17 vereadores, que seria razoável. Foi o que eu falei sempre aqui na Câmara, mas para 21 realmente é um aumento muito grande.